a classe média sempre foi associada à estabilidade. Sem ostentações, mas também sem grandes dificuldades, ela era considerada essencial para a economia do país. As famílias seguiam suas vidas normalmente, contando com um pai assalariado para sustentar todo o lar. No entanto, atualmente, essa realidade praticamente não existe mais. O simples ato de tocar a vida normalmente tornou-se dispendioso e extremamente difícil. Hoje, a classe média enfrenta inúmeras dificuldades financeiras, lutando diariamente para pagar contas básicas. Isso se tornou ainda mais evidente após os constantes aumentos nos preços de itens essenciais, como gasolina, gás de cozinha, carne, leite e vegetais. O problema é que os salários não acompanharam esses aumentos, mergulhando as pessoas em dívidas cada vez mais profundas, deixando-as sem meios para respirar financeiramente. Todos esses incrementos no custo de vida, aliados ao fato de que o salário médio praticamente estagnou desde 2012, têm tornado a vida da classe média ainda mais difícil e incerta. Muitas famílias estão sentindo o peso das contas e lutando para manter o padrão de vida ao qual estavam acostumadas. É importante repensar as políticas econômicas e buscar soluções para restabelecer a estabilidade financeira da classe média. Caso contrário, o desaparecimento dessa camada social poderá acarretar impactos significativos em toda a sociedade e na economia do país. Atualmente, a definição de classe média inclui diferentes critérios, levando em consideração desde o conforto e nível de instrução até a renda familiar. A discussão sobre quem exatamente é a classe média é frequente, mas, em geral, ela é considerada o estrato intermediário entre os ricos e os pobres. Um estudo do Pew Research Center revelou que nos Estados Unidos a disparidade financeira entre a classe média e a alta renda tem aumentado ao longo de décadas. No Brasil, a situação é ainda mais grave. Segundo dados da FGV, o número de brasileiros vivendo na pobreza praticamente triplicou no final de 2020. De agosto daquele ano até fevereiro de 2021, o número de pessoas em situação de pobreza saltou de 9,5 milhões para 27 milhões, um número alarmante. É inegável que a pandemia agravou essa situação, especialmente em setores como o alimentício. O fenômeno foi tão impactante que o diretor da Danone, Emanuel Faber, chegou a declarar recentemente: não haverá mais uma classe média, em certa medida. Parte dela será forçada a reduzir os gastos com alimentos, enquanto a outra parte se tornará mais exigente, aumentando os gastos em busca de alimentos mais saudáveis e de maior qualidade. Essas mudanças têm colocado a classe média em uma posição delicada e desafiadora, com muitas famílias enfrentando dificuldades financeiras e incertezas sobre o futuro. No entanto, é evidente que essa tendência não se restringe apenas ao setor alimentício e parece abranger outros mercados também. Diante disso, surge a questão: o que está de fato ocorrendo com a classe média e por que ela está enfrentando tantas dificuldades para manter-se estável? Será que a classe média está fadada a desaparecer completamente? O termo classe média não possui uma definição universal precisa, visto que diversos críticos e teóricos discordam acerca das condições de vida necessárias para que alguém seja considerado parte dela. Apesar disso, é notável o uso frequente desse termo nos meios de comunicação, como jornais, televisão e internet. Para a maioria da população, a classe média representa aquela parcela da sociedade situada entre os mais ricos e os mais pobres, ou seja, pessoas ou famílias que vivem de maneira razoável, sem grandes apertos financeiros, mas também não desfrutam de uma vida luxuosa e extravagante. Por muito tempo, a classe média foi almejada como o ideal de vida a ser alcançado, sendo considerada essencial para a economia de um país. Em muitos países desenvolvidos, ela corresponde a aproximadamente metade da população total, o que reforça sua importância no contexto socioeconômico. A origem histórica do termo classe média remonta ao final do século XVIII, quando Thomas Gisborne, um padre e teórico inglês, começou a utilizá-lo durante a Revolução Industrial. Nessa época, Gisborne se referia à classe média como uma parcela da população que se situava no meio-termo entre os grandes proprietários de terras, que detinham consideráveis riquezas, e os trabalhadores urbanos e rurais, que eram economicamente desfavorecidos e trabalhavam para os senhores. Conforme a visão de Thomas, a classe média era composta por profissionais liberais que realizavam trabalhos não manuais, frequentemente pessoas alfabetizadas ou com algum diploma, o que, naquele período, ainda não era tão comum. Com o avanço do capitalismo industrial no século XIX e a disseminação do trabalho assalariado, o cenário evoluiu, mas a classe média continuou composta, em geral, por trabalhadores com habilidades e níveis mais elevados de educação formal. Isso lhes permitia desfrutar de um padrão de vida acima da média, quando comparados aos trabalhadores de fábricas, que enfrentavam longas jornadas de trabalho mal remunerado. A evolução da classe média ao longo do tempo, influenciada por fatores socioeconômicos e mudanças nas estruturas da sociedade,
tornou-a um conceito complexo e diversificado, mas seu papel como uma camada intermediária entre os extremos de riqueza e pobreza persiste, mesmo que sua definição varie de acordo com as realidades de cada época e cultura. A evolução do capitalismo e o surgimento de novos postos de trabalho trouxeram os chamados empregos de colarinho branco, nos quais os profissionais não se envolvem diretamente na produção física, mas desempenham funções de organização e coordenação dos trabalhadores e suas atividades de produção, atualmente conhecidas como gestão. Na década de 1950, alguns sociólogos reconheceram esses profissionais como integrantes da nova classe média. Em 2021, um levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva revelou que a classe média encolheu no Brasil devido aos impactos da pandemia, passando de 51% em 2020 para 47% em 2021, o que empurrou mais de 4,9 milhões de brasileiros para a classe baixa. No estudo, foram consideradas pessoas de classe média aquelas com renda per capita mensal entre R$ 667 e R$ 3.755. No entanto, a renda per capita é apenas um dos principais parâmetros utilizados para medir as classes sociais, pois o acesso à educação, saúde, condições de moradia e emprego também são indicadores importantes nos dias atuais. Algumas cidades brasileiras, como São Caetano do Sul e Florianópolis, concentram maior renda e, consequentemente, oferecem melhores condições de vida para seus habitantes. Esses indicadores destacam que a realidade da classe média é diversa e complexa, variando de acordo com as condições socioeconômicas e culturais de cada região. Considerando que a renda média dessas cidades ultrapassa os R$ 4.000, surge a questão se seria adequado classificar a classe média nessa faixa salarial. Em uma análise realista, quem ganha R$ 4.000 no Brasil atualmente não pode ser considerado rico, pois os custos de moradia e vida são altos. A realidade é que a classe média brasileira vem passando por mudanças, especialmente após a pandemia, e enfrentar os desafios para manter um padrão de vida mediano tornou-se mais difícil do que antes. Mas, será que um salário mínimo de 6.000 daria conta? A classe média do Brasil tem enfrentado desafios e seu poder de compra não é mais tão robusto como nos anos de crescimento econômico vividos entre 2013 e 2009, quando quase 30 milhões de brasileiros ascenderam à nova classe média. Nesse período, o aumento do salário mínimo, a formalização da economia e o boom das commodities impulsionaram resultados positivos para o país. As mudanças sociais e econômicas vivenciadas na época aumentaram a competitividade com outros países, possibilitando a abertura financeira e comercial, além do controle da inflação. O crescimento econômico impulsionou a ascensão social de milhares de famílias, resultando em maior poder de compra e consumo para muitas pessoas. No entanto, a crise mundial de 2008 e o período de instabilidade política que o Brasil enfrentou, e que em certa medida ainda persiste, começaram a evidenciar problemas que poderiam abalar a estabilidade financeira de muitos. Essa instabilidade e as dificuldades econômicas enfrentadas nos últimos anos têm afetado a classe média brasileira, desafiando sua capacidade de manter o padrão de vida alcançado anteriormente. A volatilidade do cenário econômico tem contribuído para incertezas e impactos negativos no poder de compra e no bem-estar financeiro de muitas famílias. A classe média brasileira tem enfrentado dias difíceis, e seu poder de compra não é mais tão forte como nos anos de crescimento econômico entre 2013 e 2009, quando quase 30 milhões de brasileiros ascenderam à nova classe média. Contudo, o cenário mudou consideravelmente, e os desafios foram acentuados pela pandemia de 2020, que surgiu de forma inesperada e impactou diretamente o orçamento de milhares de pessoas. Antes mesmo da pandemia, a situação já não era favorável. Dados da Fundação Getúlio Vargas revelam que a capacidade de poupar da classe média caiu significativamente entre 2007 e 2010, e permaneceu estagnada entre 2010 e 2015. O aumento dos custos de vida e a escassez de oportunidades de emprego criaram um ciclo de endividamento aparentemente sem fim. Os gastos não acompanham o aumento da renda, o que torna cada dia mais difícil suprir as demandas financeiras mensais. Essa realidade afeta tanto as famílias mais pobres como aquelas situadas no meio da pirâmide social. Muitas pessoas acabam recorrendo ao crédito para manter o consumo básico, mas o endividamento só aumenta as despesas mensais, já que os juros das dívidas são elevados e atrasos nos pagamentos criam uma bola de neve financeira. O Brasil enfrenta um cenário comparável ao de outros países subdesenvolvidos, como a África do Sul, onde despesas básicas, como alimentação e vestuário, consomem quase um terço dos gastos das famílias de classe média. Isso mostra que, na prática, os preços de bens e serviços essenciais não acompanham o percentual de renda da população, tornando a sobrevivência com o salário mínimo ainda mais difícil. Diante dessa situação preocupante, a classe média está enfrentando uma realidade muito diferente das gerações passadas. O acesso a conquistas tradicionais,
como a compra da casa própria, tornou-se mais difícil, e o encolhimento da classe média é uma tendência que se repete em diversos países. Isso afetará as futuras gerações, que terão menos oportunidades de alcançar o mesmo padrão de vida que seus pais. Apesar das expectativas positivas para os mercados emergentes, incluindo alguns países latino-americanos e do leste asiático, como a Coreia do Sul e Singapura, que enfrentaram dificuldades no passado e superaram investindo em educação e tecnologia, a incerteza ainda paira sobre o futuro da classe média no Brasil e em outros países. O desafio reside em encontrar soluções para o alto custo de vida, a falta de investimentos em áreas estratégicas como educação e tecnologia, e a crescente instabilidade econômica. A falta de investimentos e a escassez de oportunidades podem comprometer o desenvolvimento econômico desses países a longo prazo e colocar cada vez mais pessoas da classe média em situação de pobreza. O futuro da classe média ainda é incerto e pouco previsível, e a forma como a sociedade e os governos enfrentarão esses desafios determinará o rumo dos acontecimentos. A discussão e o debate sobre essa tendência são fundamentais para encontrar soluções que assegurem um futuro mais próspero e justo para a classe média e toda a sociedade. Se você curtiu as informações contidas nesse vídeo e gostaria de receber mais assuntos e curiosidades toda semana, deixa seu like e já se inscreve no canal.